Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, à nossa mensagem e reflexão de hoje. E gostaria já de trazer nesse início uma pergunta: de onde estou? De onde é você? De onde nós somos? Porque foi esta uma das perguntas que Pilatos fez a Jesus quando os levaram ao palácio para ser interrogado. E podemos nos perguntar também: quem sou eu? Quem é você? De onde somos? Quando Pilatos perguntou a Jesus quem ele era, de onde ele veio, se realmente ele era rei, Jesus não ficou pensando para responder. Porque Jesus ele era convicto de quem ele era e de onde ele veio. E ali ele dá uma resposta rápida a Pilatos: sim, eu sou rei, porém o meu reino não é deste mundo. E aqui nessa resposta de Jesus, nos traz um detalhe importante que deve ter a nossa atenção. Se Jesus disse a Pilatos que seu reino não é desse mundo, se eu e você somos discípulos de Jesus, isso significa que o nosso reino também não é deste mundo. Se Jesus disse que tem um reino e o reino dele não é desse mundo, e o nosso reino também não é desse mundo, nós devemos saber um pouco mais, buscar saber mais sobre este reino. E esta palavra, essa mensagem é justamente para que foquemos um pouco mais neste reino que não está nesse mundo. Porque o que acontece? Acontece que nós acabamos fixando muito o nosso olhar nesse reino deste mundo, nas coisas desse mundo, que por sinal são muito boas. Porém, a Bíblia diz que o mundo, este reino, passa com suas concupiscências enganadoras. Devemos ter cuidado com este reino, porque esse reino, duas coisas: ele é um reino que passa e é um reino que pode nos enganar. E Deus não quer que sejamos enganados, que sejamos iludidos. É por isso que não podemos fixar nosso olhar somente nas coisas desse mundo, porque são passageiras. Porque se nós fixarmos muito nosso olhar nas coisas desse mundo, o que pode acontecer? Quando nós fixamos muito nosso olhar, a nossa mente em uma coisa, nós acabamos nos apegando e vamos nos tornando escravo dessas coisas. Por outro lado, a Bíblia diz que quem cumpre a vontade do Senhor permanece eternamente. E justamente o reino de Jesus é esse reino que permanece eternamente, é um reino sem fim. É isso que Jesus veio trazer a nós. E nesse momento gostaria de repetir as perguntas
que Pilato fez a Jesus. Quem é você, meu querido irmão, minha querida irmã? De onde você veio? E Jesus, como sempre, Ele nos ajuda a entender não só essas perguntas, mas todas as outras dúvidas que nós temos em relação ao reino desse mundo, ao reino que não é desse mundo, e tantas outras dúvidas que nós temos a respeito de nossa fé, porque Jesus é a verdade. Quando Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, e ali fica chorando, Jesus se apresenta ela, mas ela ali, Jesus pergunta a ela: por que choras? E ali Maria Madalena vai falar porque ela está chorando, porque tiraram meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E Jesus chama ali Maria pelo nome, e ali nesse momento ela percebe que é o Senhor e se alegra. E Jesus vai dizer a ela: não me retenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diz aos meus irmãos. Preste atenção nessas palavras que Jesus disse a Maria Madalena: vai e diz a meus irmãos. Ah, meu irmão, minha irmã, se você não sabia, Jesus é nosso irmão. Vai e diz aos meus irmãos: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aqui nessas palavras de Jesus, responde a pergunta que eu fiz a você: quem és tu? Se você não sabia, Jesus acaba de te revelar. Se você não sabia de onde veio e a que reino você pertence, Jesus acaba de revelar. Eu e você somos filhos de Deus. Jesus acabou de dizer que os seus discípulos são como irmãos. Como irmãos não são irmãos. E o apóstolo Paulo confirma, dizendo que nós somos cidadãos do céu. De onde você veio? Nós viemos do céu e é para lá que nós devemos voltar. E para terminarmos, gostaria de trazer um versículo que é a chave desta mensagem, que você possa guardar bem guardado aí no seu coração. Se aqui nesse mundo você está achando que está muito bom e realmente está muito bom, a Bíblia nos diz lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E quando Jesus disse que seu reino não é desse mundo, é dessa casa que Jesus está falando que a glória dela é maior. Se aqui está bom, lá será muito melhor. Que eu e você, meu querido irmão,
minha querida irmã, diante dessa mensagem, diante dessa palavra de Deus que foi trazida a nós, que possamos agora tirar um pouco do nosso olhar desse mundo que é muito bom e voltar o nosso olhar para esse reino que a Bíblia diz, a palavra diz, que a glória dele é maior que a primeira. A glória da segunda casa é melhor que a primeira. Nós estamos nessa casa que está nesse mundo e a palavra diz que ela vai passar, mas a segunda casa, essa não passa, ela é eterna e a glória dela é muito maior. Que eu e você possamos usufruir das coisas desse mundo sem perder o foco, sem perder essa busca dessa segunda casa, dessa glória da segunda casa. Porque se Deus disse que a glória da segunda casa é maior, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Que possamos buscar essa glória, que possamos fixar um pouco mais o nosso olhar nesse reino, no reino de Jesus, o reino do céu, esse reino que não passa. Que Deus nos abençoe, os anjos nos proteja, e salve Maria e o Espírito Santo nos impulsione em nome de Jesus.